Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz. Muito bom estar com vocês essa noite, uma vez mais. Hoje, nesse culto jovem. Amém? Prazer imenso poder partilhar nessa noite de adoração a Deus, juntamente com cada um de vocês. Sou grato a Deus por ser lembrado uma vez mais, ser convidado uma vez mais para estar aqui partilhando da palavra de Deus. É bom rever cada rosto conhecido, pastora, bom revê-la também nessa noite, amém? E eu quero trazer uma mensagem do céu para a tua vida essa noite. Você que pode, abra comigo sua Bíblia no Evangelho que escreveu, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Vamos fazer uma leitura um pouco extensiva, porém necessária, tá bom? Leremos do verso 11 ao verso de número 24. Então, a gente vai do 11 ao 24, tá bom? Lucas 15, verso 11 até o verso de número 24. Amém? Vamos lá? Diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo de forma dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou a comida, ou a ração que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? É aqui? Vamos lá? Certamente, muitos de nós conhecemos essa palavra com alguma propriedade, não é? Esse capítulo em específico, capítulo 15 de Lucas, as 3 parábolas que envolvem esse capítulo são bastante conhecidas. A primeira é a parábola da ovelha perdida, logo em seguida a parábola da moeda ou dracma perdida, e por último nós vemos a parábola do filho perdido ou filho pródigo, tá bom? Essas 3 parábolas conversam, dialogam entre si. Elas têm narrativas diferentes, mas uma mesma intenção. E elas estão inseridas dentro de um contexto. Eu te explico bem rápido para você entender. O verso 1 e o verso 2 mostram para a gente a fonte desse contexto. Jesus, ele está sentado, comendo, até aí tudo ok, mas as pessoas com qual Jesus estava sentado, né, na mesa, partilhando do pão, eram pessoas
que para a sociedade padrão da época gerava um certo escândalo. A Bíblia classifica elas como sendo pessoas pecadoras, ou dependendo da sua tradução, pessoas que não deveriam estar assentadas com Jesus por causa da sua condição mais humilhada dentro da sociedade. Perceba que para quem está olhando, e quem olha eram os fariseus, quem olha eram os mestres da lei, eles estão interpretando Jesus como se fosse alguém se assentando com pessoas que não deveria se assentar. Esse é o contexto. Se Jesus fosse de fato Filho de Deus, ele não se daria com esse perfil de pessoas. Esse é o pensamento dos fariseus e esse é o pensamento dos doutores da lei. Eles se achavam numa condição especial, se achavam mais santos, mas quando nós paramos para poder analisar o perfil de Jesus, a forma como ele vem à terra e a proposta que ele tem, nós vamos ver um Cristo preocupado não com aqueles que já se acham sãos, com aqueles que já estão bem, com aqueles que já estão estabelecidos. A preocupação maior de Jesus sempre foi o resgate daqueles que são invisíveis aos olhos da maioria, daqueles que são marginalizados, daqueles que são esquecidos, daqueles que foram humilhados, daqueles que foram abandonados. A preocupação de Jesus sempre foi trazer para perto quem estava distante. Então, nós vamos ver um Cristo que desceu na terra, se desfazendo de toda a sua glória, abrindo mão de todo o seu esplendor, para se fazer como um de nós, para se identificar conosco. A maior expressão do amor de Deus é o próprio Jesus, que largou a morada eterna para se transformar em homem, que sofreu o que você sofreu, que chorou o que você chora, que foi morto com a pior morte que poderia morrer, que foi humilhado das mais diversas formas, e tudo isso por amar você. Esse Jesus, ele está olhando para aqueles refutadores, ou aquelas pessoas que estavam ali de cara fechada, indignados com aquele ato de Jesus se assentar com pecadores, e ele vai falar agora essas 3 parábolas, que são na verdade uma resposta ao questionamento desses fariseus e desses doutores da lei. Se você perceber, há um ponto em comum aqui entre essas 3 parábolas que vale a pena ressaltar. Há um jogo de proporção aqui, e isso é proposital. Por exemplo, na parábola da ovelha perdida, nós vamos saber que eram quantas ovelhas? Que isso, gente? Quantas ovelhas? 100. 100 ovelhas. E quantas se perderam? Uma. Pelo menos isso. E a Bíblia diz que o pastor larga ou deixa as 99 no aprisco e vai em resgate daquela uma perdida. Vamos lá, vamos pular para a próxima. A parábola das dracmas. Eram quantas dracmas? 10. Isso. Quantas se perderam? Então, aquela senhora, dona da casa, acende a candeia, pega a vassoura e varre os compartimentos, entendendo que apesar de ela ainda ter 9, aquela uma perdida tinha relevância. E quando nós chegamos à parábola do filho pródigo, eram quantos filhos? 2. E quantos se perdem? 1. Então aqui a gente vai perceber que é uma proporção de 100 para 1, de 10 para 1, e de 2 para 1. Mas em todos os casos, há um interesse de resgate daquilo que foi perdido. Isso serve para mostrar que para o céu não existe pessoa mais ou menos importante, ou ovelha, ou servo que valha mais ou menos. Todos nós estamos no mesmo grau de patamar perante Deus. Você pode olhar para alguém que está próximo a você, apontar assim para ela e dizer: você é importante para Jesus.
Você é importante. Pode ser que você ache que não, tá? Mas eu vim aqui te lembrar que você é. E é muito, não é pouco não. Muito importante para Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Escute isso aqui. Entrando agora direto na parábola do filho pródigo. Nós lemos aqui. Um pai, dono de terras, fazendas, rebanho. Ele tem 2 filhos. O filho mais jovem, ele olha para o pai e faz o seguinte pedido: Pai, eu quero a minha parte da herança. Esse pedido, pastor, já é um pedido incomum, não é? Herança é algo que é para ser repartido quando, gente? Depois da morte, não é? Quem tem herança para deixar, pobre deixa dívida, né? Rico deixa herança. Quem tem herança para deixar, a deixa para ser repartida pós-morte. E tem um filho, sabendo que o seu pai está vivo, está presente, está na casa, mas ele olha para o pai e diz: Pai, eu estou insatisfeito com a condição que eu tenho no meu presente. Eu preciso que o Senhor me dê aquilo que é meu de direito. Então, primeira informação que eu quero que você guarde a respeito desse filho: apesar de ser um filho insatisfeito, ele é um filho que sabe os seus direitos. Amém? Ele é insatisfeito, ele é revoltado, mas ele sabe que tem direito a algo. Isso parece pouco, mas isso é muito, tá? Em pleno século 21, o que o diabo tem mais feito é roubar o entendimento dos filhos em saber que ele tem direitos espirituais, que foram garantidos há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu no madeiro, para nos conceder direitos. E o principal deles é o direito à salvação. Amém? Então esse é um filho consciente dos direitos que tem. Amém? Vamos passar adiante. Esse filho faz esse pedido em comum. E mais incomum ainda, na nossa ótica humana, é o pai atender o pedido do filho. Pensa comigo. É até um desrespeito, Bia. Você olhar para o seu pai, para a sua mãe, e falar: eu quero o que é meu. Quero ir embora. Eu quero viver a minha vida. Reparte logo aquilo que era para ser repartido depois. Eu quero agora. Mas o pai não cria objeção. Ele dá. Repete comigo: o pai dá. Pai dá. Não, foi fraco, com mais força. O pai dá. O pai dá. Isso, ele dá. E isso revela algo sobre o pai. Um pai, e o nosso Pai Celestial, nunca vai nos querer por perto na base da forçação de barra. Deus sempre vai querer contato, proximidade, comunhão contigo. Mas essa comunhão precisa ser estabelecida através do vínculo de amor. Como é que é a placa que você estava levantando aí, ô Jerusa? Quem é você em Jesus? Vem cá, garoto propaganda. Vem cá com essa placa aqui. Como é que é o nome desse servo de Deus aí? Vem cá, Marcelo, servo de Deus. Estende essa placa lá em direção à igreja. Isso. Só para lerem uma vez mais. Quem é você em Jesus? Qual é o seu papel dentro da casa do Pai? Qual é o tipo de relacionamento que você deseja ter com o Pai? Gostei, para todos os... Isso aí é para outra propaganda boa. Aplaude a Jesus aí pela vida do Marcelo. Escuta isso aqui. Esse Pai não nos quer por obrigação. Esse Pai não nos quer dentro da casa, mas insatisfeitos com a casa. O nosso Pai nos quer em amor. Por isso que o Pai nos deixa ir. Por isso que o Pai não nos coloca dentro de uma cerca dizendo: não, você não vai. Não, Ele deixa. Esse é o famoso livre-arbítrio. Direito de escolha que o Pai nos dá. E quantos filhos
estão na mesma condição desse filho pródigo. Jonathan, ou Lucas, olhando para a casa e deixando de enxergar a casa como um ambiente de proteção, para passar a enxergar a casa como um ambiente de prisão. Outra coisa que o nosso adversário tem deturpado na consciência, principalmente dos jovens: igreja não é um ambiente de prisão. A casa de Deus é um ambiente de proteção. Aleluia. A lei de Deus não tem por objetivo último simplesmente de colocar uma série de regras, aonde você vive uma série de proibições que não te dão direito a nada. Pelo contrário, a lei de Deus é uma bússola para te levar a um caminho aonde você não vive uma vida refém ou uma vida escrava ao sistema desse mundo. A lei de Deus te leva a um lugar não de prisão, mas a um lugar da verdadeira liberdade. Aleluia. Amém? Aleluia. A lei de Deus, a palavra de Deus, uma vida com Deus não é uma vida cativa. Guarda isso aqui, por favor. Verdadeira liberdade e verdadeira vida só há em Cristo Jesus. O próprio Pai, falando com os servos e posteriormente com o filho mais velho, vai dizer: esse meu filho que regressa estava o quê? Morto. Então toda vida afastada de Deus não é vida verdadeira, é morte. Pesado, né? Mas real. Toda vida desligada de Deus é como se fôssemos mortos vivos, não é? É o próprio Jesus que usa uma expressão para um jovem que queria enterrar os pais. Ele diz o quê? Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Então é uma vida de morte. Jesus não nos chamou para viver essa vida morta. Jesus nos chamou para viver uma vida de verdade. Mas como eu havia dito, Ele coloca as cartas na mesa e diz assim: o direito de escolha é seu. E infelizmente há filhos que acham que ao lado de fora da casa vão encontrar algo mais prazeroso e satisfatório do que aquilo que a casa oferece. Mera ilusão. Posso falar uma coisa a respeito do pecado? Num primeiro momento, ele traz uma certa saciedade falsa e satisfação enganosa. Vamos falar a verdade, todo mundo já teve aquela fase que você comete algum pecado e no primeiro momento, que prazer é. Parece que você olha para si e fala: poxa, eu estava tanto tempo preso debaixo de uma regra, agora eu estou livre. Mas as consequências do pecado é como aquele cartão que você usa no dia 5 do pagamento, ali no Rio Sul. Aí você entra na Zara, fala: eu vou, eu posso, eu tenho direito, eu sou filho. Aí já pula pro rodízio, fala: não, eu posso, né? Mas quando chega a fatura, você lembra que aquele prazer do ato da compra não compensa a fatura que chega. E o pecado vem assim, na forma de fatura posterior. Quem está me entendendo aqui? Diga glória a Deus. Amém? Aquele filho no primeiro momento gastou com mulheres, gastou com falsas amizades, sabe? Aquela amizade de conveniência, que anda contigo enquanto você tem algo para oferecer. Ou quem nunca conviveu com alguém assim, que diz que nunca vai te abandonar, mas é só o recurso acabar que é o primeiro a pular do teu barco. Pessoas que olham para a gente como se fôssemos descartáveis. Enquanto tem utilidade, estou perto. Quando não me é mais útil, descarto, passo para outro.
Ele se cercou desse perfil de pessoas. Aquele jovem passou a se habituar a ser sempre o que dá e nunca o que precisa receber. E aí vem aquela sensação: as pessoas sempre precisarão de mim e eu nunca precisarei de ninguém. Falsa mentira. Chega um tempo que aquilo que tem em abundância acaba. A Bíblia diz que uma fome chega na terra onde esse moço estava. Amigo, ele chega a um ponto tão caótico que ele busca um emprego, recebe para cuidar de porcos, que para um judeu é uma tarefa que não deveria ser feita, é uma tarefa de humilhação, porque o pecado faz isso, gente. Ele primeiro te faz pensar que você é o cara, depois ele te dá uma rasteira e te coloca em um lugar mais humilhante possível. E aquele jovem chega numa condição tão deplorável que ele deseja comer da comida que o porco come. E mesmo assim ninguém dá a ele. Ele chegou no fundo do poço. Quem já chegou no fundo do poço aqui? E às vezes a gente acha que é o fundo, mas dá para abrir um compartimento e ter um subsolo lá. Sim ou não? É. Ele chega no fundo do poço. E tem pessoas que infelizmente precisarão chegar nesse lugar de dor, para que aconteça o que aconteceu com a vida desse filho jovem. E caiu em si. Vamos repetir isso? E caiu em si. A dor nos faz lembrar dos lugares que nós achávamos que eram ruins, mas na verdade eram os nossos melhores dias. A dor nos faz lembrar de repreensões que nós olhávamos para aquele que repreendia e dizia: como você é chata, e depois você lembra: ah, se eu tivesse escutado. A dor é pedagógica. A dor corrige. Aquele jovem, ao cair em si, ele lembra: eu estou aqui, nesse lugar de humilhação, mas eu tenho um pai. Aleluia! Aleluia! E na casa do meu pai tem fartura de alimento. Aleluia! Aleluia! Na casa do meu pai, até os trabalhadores braçais têm pão para se alimentar. São duas lembranças. Bata no peito assim e diga: eu tenho pai. Eu tenho pai. Segunda lembrança: e na casa do meu pai, tem alimento em fartura. Diga: na casa do meu pai, tem pão. Amém? Você pode tomar a mão de alguém que está próximo a você e lembrar essa pessoa. Diga assim para ela: você tem um pai. Diga assim: às vezes você esquece, mas o seu pai está no mesmo lugar, de portas abertas, de braços abertos, esperando só você voltar. Pergunte para essa pessoa: está esperando o quê? Aleluia! Ele diz assim: levantar-me-ei e voltarei e direi ao meu pai: pequei contra ti. Porque não basta voltar, tem que ter confissão, tem que ter arrependimento. Que remorso é uma coisa, remorso é aquela coisa que você vem no culto, chora, mas amanhã está fazendo tudo igual, tá? E o pai sabe quem tem remorso, e o pai sabe quem está arrependido. Voltarei, confessarei e direi: pai, pequei contra os céus,
contra ti e não sou digno. É vir no sapatinho. Tem gente que volta pro ônibus e quer sentar na janela. Não é? Não sou digno. Viu? De ser chamado mais de teu filho. Olha só o pensamento desse jovem. Mas guarda isso aqui. Aqui há duas colocações. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente poder falar. Bota aí para mim, verso 18. Vamos lá, vamos ler junto, português aí. Levantar-me-ei. Em que tempo verbal que está esse verbo aí? Não, mas que tempo? Futuro. Isso aí. Já ganhou um ponto no Enem. Verso de número 20. E aí, qual é o tempo verbal desse levantando-se? Então, não adianta ter só a intenção. Essa intenção tem de virar uma ação. Aleluia. Intenção sem ação não resolve nada. Como é que é o ditado, pastor? Que o inferno está cheio de quê? De boas intenções. Então, intenção é legal. Mas se ela não for convertida em ação, não tem mudança. Levantar-me-ei. Na minha está assim, e levantou-se. Amém? Amém. Quando ele se levanta, ele vai até o Pai, ele confessa ao Pai, ele se humilha diante do Pai. Mas eu gosto desse momento da chegada. Entra comigo, vou fechar agora. Se transporta comigo para o momento da chegada do filho pródigo à casa do Pai. Vamos lá, imagina. O Pai está na casa e de longe ele vê aquele filho amado que estava perdido voltando. A Bíblia diz que o pai não espera o filho chegar. O pai sai da onde está, corre, ele se lança no pescoço, ou em outras traduções, abraça e beija aquele filho. Gente, para nós brasileiros, isso aqui tá legal. O pai foi, correu, abraçou e beijou. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Para o judeu, nunca é o pai que vai até o filho. É sempre o filho que precisa ir até o encontro do pai, o abraçar e o beijar. Quando o pai sai do seu lugar e se move até o filho perdido, é como se fosse a manifestação de um ato de misericórdia. É o pai dizendo ao filho: eu te dou mais uma chance. O meu amor é tão grande por você que não é você que escolheu me amar primeiro, sou eu que te amei primeiro. Fui eu que dei o primeiro passo, que fui até você, e sou o maior interessado em te atrair de novo para perto. Amém? Quando a gente fala que vem aqui na frente aceitar Jesus, na verdade a gente está aceitando o sacrifício que Jesus já fez por nós. O primeiro ato de amor sempre é dele. Aleluia. Amém? E esse pai está aqui hoje, correndo em direção a filhos arrependidos, abraçando, beijando e dizendo: trazei uma vestimenta nova. Você pode dar glória a Deus? Trazei um anel. Você pode dar glória a Deus? Trazei sandália. Matai o novilho. Porque aquele que estava morto reviveu. Aquele que estava perdido foi achado. Alegria quando o filho arrependido volta para a casa do pai. Amém? É festa, é celebração que acontece dentro da casa.
E hoje eu creio que nessa casa aqui vai ter celebração. Quem crê? Eu creio que nessa noite vai ter festa hoje aqui nesse lugar. O novilho que é morto é o próprio Cristo. Sabia disso? É a própria simbologia do Cristo que morreu por nós, para que nós pudéssemos celebrar a oportunidade de uma nova vida. Aplauda Jesus essa noite. Eu tenho tempo para fazer um adendo de 2 minutos? Tenho? Posso? Consigo? Eu não posso terminar sem falar do filho que fica. Ah, pensou que ia passar? Não. Tem um filho mais velho na história. O filho que fica está voltando do campo. Ele está ouvindo barulho de música. Ele chama um dos servos da fazenda e fala: o que está acontecendo? E a notícia do servo é: seu irmão mais novo voltou. Qual é o sentimento natural de um irmão que está reencontrando um irmão perdido? Se alegrar. Mas olha outro momento de espanto dentro dessa história. Aquele irmão que era para estar se alegrando com o regresso de um filho perdido vai ficar irado. O pai está vendo que o filho não quer entrar para se alegrar, ele sai também. Mano, lá a misericórdia do pai é um negócio sério, né? Ele trata com o filho que sai e volta, ele trata com o filho que está dentro, mas está dando trabalho, para que paciência. Ele começa a insistir, Jonathan, com o filho, e pergunta: mas por que você não quer entrar para se alegrar, Bia? E a resposta do filho é: eu tenho trabalhado para o Senhor como escravo. Está assim na minha tradução. E o Senhor nunca me deu um cordeiro ou um novilho para matar e eu me alegrar com os meus irmãos, meus amigos, melhor dizendo. E agora chega esse teu filho, que gastou tudo com tia, com mulheres, está escrito assim. E ele volta e você manda matar o melhor cordeiro que havia na fazenda. E aí o pai chega para o filho mais velho e diz: filho, tu sempre estiveste comigo. Aleluia. O que é meu é teu. Em outras palavras, sabe que resposta que o pai está dando para o filho mais velho? Se você de fato me conhecesse, você saberia que se você pedisse, eu teria te dado. Você consegue perceber que tem um filho que sai da casa, mas sabe dos direitos que tem, e um filho que fica na casa, mas não sabe dos seus direitos de filho? Então cuidado, que tem muito filho que fica dentro da casa julgando o filho que saiu, mas está mais perdido do que aquele que está fora. Conhece menos o pai do que aquele que está fora. Por isso que a gente nunca pode colocar régua de julgamento para ninguém. Aleluia. Temos que sempre olhar para a nossa própria vida. Porque como nós carecemos da misericórdia de Deus, quem está lá também carece. E até muito mais. Amém? Amém. É porque a gente acha que só serve para ser salvo quem a gente gosta. Quem é nosso amigo. Tira isso da sua cabeça. Até quem mais te aborrece, Jesus quer salvar também. Aleluia. Amém? Amém. Então você, filho, velho não, mais velho, que ficou na casa, quando o filho pródigo voltar, Eu creio. tenha o coração que Cristo teve, Aleluia. tenha a mente transformada pelo Evangelho, Aleluia. para ter maturidade em abraçar o pródigo e não lançá-lo de volta para o mundo. Amém? Amém. Tinha que dar uma batidinha. Desculpa. Amém? Amém. Essa é a mensagem dessa noite. Não sei quem é você, o filho que foi, o filho que ficou, mas na casa do Pai tem lugar para todo mundo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Santo, aleluia. Eu quero orar com você. Feche seus olhos aí, por favor.
Coloque a mão no seu coração, você que pode. Pai, eu ergo a minha voz em oração nesse momento. Te agradeço por essa palavra que foi pregada. E eu sei que essa palavra não vem de mim, mas vem do teu próprio Espírito, do teu coração, para o coração da tua igreja. Eu sei que sementes hoje estão caindo em terra fértil. Senhor, eu sei que hoje essa palavra vai produzir o efeito para o qual foi enviada. Neste momento, Pai, eu te peço, arranca das mentes e corações tudo aquilo que o nosso adversário semeia de dúvida. Que hoje, Senhor, os filhos estejam no lugar certo, com um sentimento certo. Que filhos arrependidos hoje possam, ó Pai, encontrar segurança de volta na casa do Pai. Nesta noite, Pai, eu oro por todos que estão aqui. A semente é a tua palavra e a terra somos nós. E eu te peço, Deus, que a terra hoje venha estar bem adubada, para que essa semente produza resultado, frutos a 30, 60 e 100 por um. Hoje, Espírito Santo, eu te peço, ministre melhor as mentes e corações. Convença e convirta agora, pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus. Eu vou devolver o microfone.